capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios. Nós vamos ler os versículos de 4 ao 6, que é o texto que nós temos lido já algumas terças-feiras, né? Glória a Deus, para dar embasamento aqui no assunto que nós estamos falando. Glória seja dada ao Senhor para sempre. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 em diante. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Amém? Aqui são palavras do apóstolo Paulo, né? Ele fazendo uma defesa do seu ministério, falando algumas coisas que eram necessárias para a igreja que estava na cidade de Corinto, capital da província romana da Acaia, não é? E o apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre um assunto muito atual, né? Parece até que ele estava aqui hoje, falando sobre não só a defesa da fé no que tange a falsas religiões, mas também sobre o ceticismo, aqueles que não creem em Deus, aqueles que tentam deturpar a palavra de Deus, as Escrituras, né? Aqueles que são agnósticos, uma série de instruções que o apóstolo Paulo está dando aqui para a igreja que estava em Corinto, mas que também é extensivo para nós, até porque até hoje ainda existe muitas pessoas deturpando o texto sagrado, né? Quando a gente vê aí até pessoas mesmo que se dizem evangélicos, o que se deturpa o texto sagrado é algo fora do normal, porque a Bíblia não pode ser interpretada à revelia. O apóstolo Pedro, ele diz que nenhuma das profecias elas são de interpretação humana, só a Bíblia mesmo é que pode se interpretar. Só há uma maneira de se interpretar a Bíblia corretamente, é deixando que ela mesmo vá se interpretando. Então, o que nós estamos falando aqui com os irmãos há algumas semanas é sobre o ateísmo, e eu dei um tema aqui que eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Por incrível que pareça, para ser ateu tem que ter mais fé do que para ser cristão, porque para ser ateu precisa duvidar de muito mais coisa do que para ser um cristão, porque o cristão tem muitas evidências, não só na Escritura Sagrada, né? Mas também nas questões da natureza, da criação, algo que eu já falei aqui para os irmãos. E os ateus, tudo isso que nós estamos vendo aí, eles também estão vendo. E para eles explicarem de onde veio todas essas coisas, a criação, a harmonia da natureza, como que tudo é sustentado, é muito mais difícil do que para nós cristãos. Então eles precisam ter muito mais fé do que nós. Semana passada eu estava falando com os irmãos sobre os milagres que acontecem. A grande maioria hoje dos milagres, abre aspas, são falsos. Grande maioria. Esses anúncios que se tem nas igrejas aí, milagre, vai ter milagre hoje vai ter campanha de milagre, hoje é o dia do milagre. A maioria disso aí é charlatanismo, né? A maioria na verdade é um mecanismo que se descobriu no meio evangélico para se atrair multidões e para que as pessoas possam serem fisgadas. Vou usar aqui uma expressão bem simples, fisgada. Então a pessoa é fisgada por esse chamariz chamado milagre,
muitos descobriram o ponto nevrálgico do ser humano. Qual é a principal busca do ser humano? Prosperidade, longevidade e saúde, não é? Essas três pilares que o ser humano mais busca, e é o que o pseudo-cristianismo mais prega, porque eles descobriram uma maneira de atrair as pessoas, e as pessoas sendo atraídas, elas levam dinheiro, elas levam dízimo, elas levam ofertas, elas fazem campanhas. Agora, os milagres mesmo, eles acontecem ainda, porque Jesus Cristo não mudou, ele ainda é o mesmo. Agora, esses milagres não acontecem assim. Vou marcar um culto aqui quinta-feira e você vai vir aqui, vai convidar pessoas para que aconteça milagres. Ninguém de nós tem essa autoridade de marcar o momento, a hora, o dia que Deus vai fazer milagres. Ou então, eu vou marcar um dia aqui para culto de revelação. Deus vai revelar. Todas as vezes que nós estamos lendo a palavra, estudando a palavra, Deus está se revelando através da palavra. Agora, o que os céticos dizem? Não, os milagres não existem, né? Até porque está bem banalizado, e as pessoas estão com um pouco de dificuldade também de acreditar justamente por isso, né? Eu estou falando das pessoas que estão fora do contexto evangélico cristão, porque aqueles que estão no contexto cristão, eles acreditam até demais e se deixam levar e são facilmente ludibriados pelos charlatões e vendilhões da fé, não é? Agora, irmãos, nós precisamos entender que Deus, na sua soberania, Ele vai agir conforme Ele quer, a metodologia é sempre dele, é Ele que vai estabelecer como fazer, ninguém está autorizado para dar ordem para Deus, nós só podemos orar, interceder, explanar a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, né? Não adianta ler o Alcorão, não adianta ler a revista Veja, não adianta ler outro tipo de literatura, é a palavra de Deus. A Escritura é sagrada. E a Escritura sagrada, ela é inerrante. Por mais que muitos digam que ela foi deturpada, que Constantino mexeu nela, né? Eu já até expliquei para vocês várias vezes aqui que Constantino jamais poderia ter mexido no cânon das Escrituras, porque o cânon foi fechado antes de Constantino, até porque também Constantino era analfabeto, não tinha como ele mexer no cânon das Escrituras, até porque se Deus é soberano e Ele deixou uma bússola para o ser humano, para que o ser humano encontre o caminho aqui na terra, jamais Deus permitiria que alguém tocasse nessa palavra para deturpar ela, até porque está escrito no Salmo 138, verso 2: para sempre, ó Senhor, a Tua palavra está estabelecida no céu, não é na esquina, não é qualquer um que vai poder mexer. Já tentaram aí, tem uma Bíblia gay aí. Os irmãos sabem que tem uma Bíblia gay? A Bíblia da teologia inclusiva, que eles mudaram tudo aquilo que eles acham errado, que vai na contramão daquilo que eles pensam, eles mudaram, mas isso não é Bíblia, não é reconhecido como Bíblia. Bíblia sagrada, ela precisa ter, para ela ser considerada Bíblia sagrada, ela precisa ter as cópias dos melhores manuscritos originais, cópias dos originais. Então não adianta, eu posso fazer uma Bíblia se eu quiser. Se eu quiser, eu faço uma Bíblia. Inclusive tem um pastor aqui no Brasil, ele agora está nos Estados Unidos. Ele é um muito bom ensinador, o pastor Alderi Nelson. Ele editou algumas Bíblias que ele comentou, rodapé, a Bíblia de Nelson, a Bíblia Bible Cronos. São 4 Bíblias ao todo. Só que essas Bíblias não foram reconhecidas pela Sociedade Bíblica do Brasil e nem por nenhuma editora, as editoras mais conceituadas, pelo fato de que para você traduzir uma Bíblia, você precisa ter conhecimento profundo das línguas originais, e não é o caso do pastor Alderi. Então as Bíblias que ele editou, que ele comentou, são consideradas livros, não Bíblias, porque não é assim. Vou mudar aqui, a Bíblia Tradução Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, ela é uma Bíblia que ela não é considerada fidedigna dentro do campo da teologia ortodoxa. Por quê? Porque ela foi totalmente deturpada por Charles Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová. Então o cânon evidencial das Escrituras foi fechado por Deus, começa no Gênesis e termina em Apocalipse. Ninguém pode mudar o que está na Bíblia. Tentativas há,
existe a crítica textual, que constantemente estão estudando os textos, os manuscritos originais, né, e fazendo uma tentativa de ver aquilo que mais se coaduna, mais está de acordo com o pensamento dos autores. Porque quando eu leio um texto como esse aqui que eu acabei de ler, na carta de Paulo aos Coríntios, eu preciso passar para a igreja, para os ouvintes, aquilo que estava na mente do apóstolo Paulo. Isso não é fácil. Só há uma maneira de se conseguir fazer isso. Primeiro, com o auxílio do Espírito Santo. Primeira coisa. Segundo, com as regras de interpretação que a ciência das Escrituras me propõe. São duas ciências, uma chamada hermenêutica e outra chamada exegese. A única maneira de se interpretar é saber o que o apóstolo Paulo estava querendo passar ao escrever essa carta para a igreja de Corinto, nesse contexto que nós lemos. Então vamos ver um pouquinho aqui sobre questões de milagres. Os milagres são reais? São reais. Eles acontecem? Acontecem. Agora, em todo o contexto religioso que você perguntar, as pessoas vão dizer que acontecem milagres. Por exemplo, se você for na Section E, eles vão dizer assim: aqui acontecem milagres também, a cura do corpo, e eles repetem palavras, mantras, e eles acreditam que com a força do pensamento, da mente, eles podem receber milagres. O budismo ensina isso, as religiões orientais, né? O Hare Krishna, as religiões principalmente da Índia, que são religiões orientais, o hinduísmo, todos eles trabalham com a força da mente. E inclusive alguns, né, Danilo, diz até que consegue fazer viagens ou fora do corpo, mas tem um outro nome, viagens transcendental, tem um outro nome também que estava na minha mente aqui, que sumiu. Viagens, até alguns dizem que fazem viagem até interestelar, né, que conseguem ir em outros planetas. Por exemplo, tem uma profetisa famosa, a Ellen Goldwhite, profetisa do Adventismo. Ela tem livros, literatura vasta, dizendo que ela foi em outros planetas, foi em 11 luas. Em cada lua que ela foi, ela viu, inclusive ela viu Enoque em uma das luas que ela foi, né? Agora, alguns críticos, né, mais exacerbados, eu não sei se é o caso, dizem que isso é fruto de uma pedrada que ela levou. É porque ela realmente levou uma pedrada, né, na cabeça, ficou um tempo sendo tratada disso, e ele diz que isso é fruto dessa pedrada, porque não há como alguém fazer esse tipo de coisa. Isso daí são pessoas que viajam mesmo, né? Agora, aconteceu, por exemplo, na Escritura Sagrada, há textos que mostram que alguns profetas, alguns homens de Deus, eles vivenciaram experiências espirituais. Por exemplo, aqui nessa mesma carta de 2 Coríntios, no capítulo 12, a Bíblia vai narrar um fato interessante aqui. É bem conhecido, né? É bem conhecido dos leitores da Bíblia. No capítulo 12, a palavra de Deus diz assim, ó: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Agora observe: conheço um homem em Cristo. Primeiro ponto, para alguém dizer que ele teve um arrebatamento de espírito, para ele dizer que ele teve algum tipo de visão espiritual referente a coisas espirituais do céu, relacionadas com Deus, primeira coisa, ele tem que estar em Cristo, tem que ser um cristão autêntico, um cristão que serve a Deus com fidelidade. Conheço um homem não é em Maomé, não é em Buda, não é em Shiva, não é em Allan Kardec, não é em Chico Xavier, porque o Chico Xavier, os médiuns também, quando eles estão psicografando, eles dizem que recebem mensagens do além, né? imitam até a letra das pessoas que morreram, até a voz de pessoas que já morreram. Todavia, nós sabemos que isso daí é um engano. A Bíblia nos mostra que isso daí são entidades malignas que se incorporam nos médiuns, e eles ficam em transe e imitam a letra da pessoa que já morreu e até a voz, porque toda manifestação que ocorre do Espírito Santo, a pessoa fica lúcida, a pessoa fica consciente, porque o Espírito Santo, ele não invade o território de Deus. O Espírito Santo, ele é ordeiro, o Espírito Santo é sereno,
o Espírito Santo é o próprio Deus, e só acontece alguma coisa no campo espiritual de um cristão autêntico quando o Espírito Santo interage com o Espírito dele, e aí pode sim a pessoa ter visões, como nesse caso aqui. É verdade que não convém gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Não é de disco voador, né? Não é de manifestação de OVNI, não é de ufologia, é do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Outro ponto, nem o apóstolo Paulo sabe se ele foi em espírito ou se Deus tomou ele no corpo e levou. O fato é que ele teve visões do terceiro céu, que é onde está o paraíso, o trono de Deus. Verso 3: eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que aos homens ou ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Agora ele está falando que foi ele o homem. Esse versículo agora revela que foi ele. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E ele vai orar 3 vezes para Deus tirar esse espinho na carne, que ninguém sabe se era uma enfermidade, o que era. Há conjecturas, mas não se pode afirmar. E Jesus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Agora aqui, irmãos, o que a Bíblia está nos mostrando? O apóstolo Paulo teve uma revelação, um arrebatamento, não se sabe se no espírito ou na carne. Ele ouviu coisas inefáveis, mas Deus não autorizou ele a dizer. E tem pessoas que já escreveram até livros aí dizendo que foi revelado para eles o que o apóstolo Paulo ouviu lá no paraíso. Como se Deus não revelou para o apóstolo Paulo, como Deus poderia ter revelado para alguém? Ele estaria contradizendo a palavra dele. Tem um outro texto que nós vamos ler lá em Daniel também, que Daniel quis saber mais sobre o assunto, e Deus disse: encerra as palavras e sela o livro, fecha o livro, você não vai saber mais nada, Daniel. Tem escritores aí que dizem que escreveram coisas que foram reveladas para Daniel, não foram reveladas para Daniel, mas que eles receberam a revelação. Isso daí nós podemos refutar, porque não há como acontecer isso. Isso é algo extra-bíblico que Deus jamais iria permitir, porque ele estaria na contramão da palavra dele. Se ele não revelou, o que não está revelado na Bíblia não é para os homens. O que está revelado é para os homens, mas o que não está revelado é para Deus. Deuteronômio 29, 29. Bom, vamos ler mais um texto. Inclusive isso aqui serve para aqueles também que ficam derrubando as pessoas nas igrejas e dizendo que a pessoa está caindo no Espírito, porque o Espírito Santo não derruba ninguém. O Espírito Santo levanta a pessoa que está caída. O Espírito Santo faz tudo com ordem e decência. Ninguém que é tomado por um poder do Espírito Santo, ele fica inerte e ele cai, de forma alguma. Então nós vamos ver aqui alguns textos. Por exemplo, acompanhe comigo aí. Até marquei aqui um texto para a gente ler. Daniel, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10. Versículo 7. Aqui, nesse texto do capítulo 10, Daniel vai ter uma visão, que é visão, uma visão mesmo, do próprio Jesus. No versículo 7 ele diz assim, ó: e só eu, Daniel,
tive aquela visão. Tinha homens com ele. Os homens que estavam comigo não viram. Observe que é uma visão, ninguém está viajando aqui fora do corpo, né? Contudo caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Isso aqui, muitos que costumam derrubar as pessoas, dizendo que é o Espírito Santo, eles usam esse texto aqui, mas esse texto não pode ser usado. Eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro, porque aqui Daniel está totalmente consciente, ele não está em transe em nenhum momento, ele continua consciente, vendo o que está acontecendo, todo o cenário que está passando, a visão ele está vendo. E o outro, sim, nesse contexto que nós estamos vivendo aqui, estava acontecendo uma batalha espiritual. É só a gente ler o contexto, que ele ficou orando 21 dias, e ele ficou em jejum por 21 dias. Então acontece aqui uma batalha no mundo espiritual, e isso trouxe algum tipo de, afetou Daniel aqui nesse momento. Quando Jesus se apresenta para ele, pela batalha espiritual que houve, pela sua fraqueza física, ele precisou ser sustentado por Deus aqui. É um outro caso totalmente diferente, não tem nada a ver com esse negócio das pessoas derrubarem os outros, soprar no microfone, né? A gente vê muito isso daí, inclusive há um tempo atrás tinha pessoas fazendo esse trabalho de soprar. Tem um falso profeta que vem de vez em quando aqui no Brasil, dos Estados Unidos, ele é chamado Beberim, e ele sopra e derruba as pessoas, aí a pessoa torna a levantar, ele torna a derrubar de novo. Isso não traz edificação, isso não é bíblico, isso daí são heresias, são charlatões, manipuladores, que querem chamar a atenção para si. Então a igreja deve dizer não, refutar. E isso, tudo isso que eu estou falando, vai agravando a situação dos ateus, dos céticos, porque na medida que eles vão vendo esse tipo de manifestação, eles vão crendo menos ainda. Porque se você pegar pessoas do mundo do espiritismo, do mundo das religiões orientais, eles fazem as pessoas cair também, eles manipulam as pessoas também. Inclusive há uns anos atrás passou no Fantástico um sensitivo, ele falou: eu vou fazer vários, acho que uns 3 ou 4 semanas passando no Fantástico, porque o Fantástico gosta, a Globo gosta muito de atacar os evangélicos, e ele disse: eu vou fazer todas as coisas que acontecem nas igrejas evangélicas, por um período de 4 semanas, e realmente ele fez, até adivinhar número de RG, chamar as pessoas pelo nome, ele fez, através de sugestionamento que ele fazia na mente das pessoas. Isso está acontecendo muito no meio evangélico, e quando os céticos, os ateus, eles visualizam isso, isso vai aumentar o ceticismo deles. Eles vão dizer que tudo que acontece no meio evangélico é charlatanismo. Agora nós sabemos que em um dado momento pode acontecer um milagre, Deus pode curar alguém, Deus pode se manifestar, o batismo no Espírito Santo acontece ainda, é real, nós cremos. Mas todas essas manifestações estranhas, oriundo das religiões orientais, que tem se infiltrado no meio neopentecostal, que a grande maioria dessas manifestações que acontecem não são do cristianismo, mas são manifestações oriundas de religiões orientais, como mantras, musicoterapia, cair no espírito, e todas essas manifestações que a gente vê aí são manifestações de religiões orientais. Isso é que tem que analisar. Mas eu quero ler um outro texto ainda com vocês aqui, sobre mágica. Mágica não é milagre. Milagre é milagre. Milagre não se explica. Milagre é que eu falei para vocês aqui na semana passada. O ferro flutuou dentro da água, o machado. Isso aí quebrou a lei da física. Isso é milagre, né? O morto que ressuscitou depois de 4 dias, no caso de Lázaro. Isso é um grande milagre. Isso é uma maravilha, né? A pessoa não tem uma perna, de repente alguém olha por ela, cresce uma perna. Agora também tem um outro lado, manifestação de milagres, ainda que seja de Deus, que Deus possa usar alguém que tem o dom da cura para fazer isso, não significa que Deus está aprovando a conduta daquele que está sendo usado, porque lá em Mateus 7, a Bíblia vai dizer muito claro, né? Eles vão dizer: Senhor, mas em teu nome, olha, não é no nome de outro, é no nome do Senhor, nós fizemos muitas maravilhas, não é poucas maravilhas, são muitas. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci.
Quer dizer, milagres também não significa aprovação de conduta por parte de Deus. São manifestações que podem ocorrer. Agora, mágica não. Abra comigo sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Olha a partir do versículo 9. Olha o que a Bíblia vai dizer. Isso aqui é coisa muito antiga. Mágica é coisa muito antiga. Ilusionismo. Quem já foi no circo aqui, chega lá diante dos nossos olhos, o cidadão faz uma mulher virar um tigre. Isso acontece porque é uma ilusão de ótica. Porque vocês sabiam, irmãos, que o sentido mais aguçado do ser humano não é a visão? Sabiam? O sentido mais aguçado que o ser humano tem é o olfato, né? E é o tato. Pode ver que os cegos, eles conhecem dinheiro. Um dia veio um cego aqui nessa igreja aqui, ó. Ele enxerga mais do que eu. Ele falou que marca esse microfone aqui, ó. Depois ele chegou lá na casa da Paola, ele viu uma televisão e falou a marca da televisão. O cidadão sabe tudo. Por quê? Pelo tato. Então você vai no circo, ou no lugar onde está sendo feita uma mágica. Chega lá, diante dos nossos olhos, você vê uma mulher sendo transformada em leão, leoa, ou um tigre sendo transformado em mulher. Isso é uma ilusão de ótica. É um truque. Agora olha o que a Bíblia diz. Capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, versículo 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte... 7 ou 8? Capítulo 8, versículo 9 em diante. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo, olha aqui, de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Como as pessoas são iludidas hoje por espiritismo gospel, né? Pessoas dizendo aí que são profetas, são mágicos, que estão utilizando da fé das pessoas, utilizando da boa vontade das pessoas para poder enganar. Olha aqui, dizendo que era um grande personagem. Isso aqui pode ser qualquer coisa. Eu sou um grande profeta, eu sou um grande pregador, eu sou um grande missionário, eu sou um grande apóstolo, um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam, porque já desde muito tempo os havia iludido com as artes mágicas. Mas creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus. E em nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, a qual, sendo batizado, ficou contínuo com Filipe. Então, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Quando o evangelho puro chega e as pessoas dão crédito, elas abrem o coração, elas são transformadas. Seja quem for, pode ser mágico, pode ser feiticeiro, pode ser macumbeiro, pode ser feiticeiro gospel também. Você deixa a palavra de Deus chegar no coração dele e ele crê no verdadeiro evangelho, que ele é transformado pelo poder de Deus. E quem sabe ele pode se transformar num grande pregador mesmo. Agora tem um detalhe: esse cidadão creu, mas olha o que aconteceu com ele. Ele ainda precisava ser trabalhado, ser liberto. 14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. A diferença da mágica, os sinais, os milagres provenientes de Deus, aquilo que Deus faz é inconfundível. Aquilo que Deus faz, irmãos, deixa uma marca positiva, né? Não traz engano. Versículo 18: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder.
para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, ou nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade. Ora a Deus, para que porventura seja perdoado o pensamento do teu coração. O que Pedro fez com o mágico Simão? Então tudo isso que acontece hoje nas algumas igrejas, não só igrejas, mas em locais onde se vende a fé. Olha o pioneiro aqui, ó. Simonia, vem de Simão, vendilhões da fé. Você tem que comprar, pagar por milagre, tem que levar um envelope cheio de dinheiro, tem que dar tanto, tem que fazer a campanha de tanto. Vem desse homem aqui, ó. Ele queria comprar o dom do apóstolo Pedro com dinheiro. O que é de Deus não se compra, não está à venda. Não se compra aquilo que vem de Deus. Então, irmãos, observe que a palavra de Deus, uma coisa é um milagre, outra coisa é a arte da mágica. Eu já falei para os irmãos aqui, uma vez eu fui pregar numa igreja lá na cidade de Garça, e eu terminei de pregar, o pastor me chamou, uma igreja muito grande lá, e ele falou para mim assim: eu quero fazer uma pergunta para o senhor, pastor Mauro. Como o senhor é um pregador bíblico, me responda uma coisa para mim. O que o senhor me fala de um homem que esteve aqui pregando, e ele pediu um copo d'água, nós levamos um copo d'água, nós pensamos que ele ia beber o copo d'água para pregar, mas ele colocou o copo d'água assim, e ele levou a mão, virou vinho. Aí depois ele tornou a tirar a mão assim, virou água de novo. Falei: o que o senhor quer que eu fale, o que eu acho dele? Por favor, mágico. Ele é afilhado de Simão. Falei: pastor, mágico? Eu falei: é mágico. Falei: porque qual a edificação de eu estar pregando e fazer um copo d'água virar vinho e depois fazer vinho virar água de novo? A Bíblia diz que os dons são manifestos para o que for útil, somente para um fim proveitoso. Qual fim proveitoso que tem isso? E outro sim. Se você for em São Paulo, em cidades grandes, você compra uns pozinhos, põe aqui, ó, na manga, você põe a cor que você quiser, e rapidinho some. Isso aí é a arte do truque, da mágica. As pessoas estão fazendo isso, e cada vez que os ateus, os céticos, olham isso na TV, olham isso no contexto de todas as religiões, eles vão ser mais ateus ainda, né? Eles vão ficar mais céticos ainda, porque eles vão achar, eles vão generalizar, e eles vão dizer que todos são iguais, todos são farinha do mesmo saco. Eles vão falar isso. Agora, para ele ser ateu, ele tem que ter mais fé do que nós ainda, porque para crer que Deus não existe e explicar tudo o que existe, tudo que foi formado, como que há uma harmonia, como que um planeta como o planeta Terra, ele tem exatamente o necessário para que o ser humano sobreviva, para que o ser vivo sobreviva, somente se Deus sustentar. Não há outra explicação, não há como se sustentar uma outra coisa. Vamos ver um outro texto, Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Já vou ir caminhando para o fim. Se você prega a palavra de Deus como ela é, você fica totalmente, você deixa a responsabilidade sempre com o Espírito Santo, para ele fazer o que ele quer. Agora, se você prega a palavra, você quer inventar depois de derrubar as pessoas, colocar a mão para a pessoa cair, né? É claro, se você for tocado pelo Espírito Santo e tiver alguém doente na igreja, alguém precisando, você pode chamar uma pessoa para frente, pode colocar a mão nela e orar e repreender uma enfermidade, sem problema nenhum. Você pode orar por alguém para que ele receba um milagre, para que ele receba o batismo do Espírito Santo. Pode colocar a mão na pessoa para que ele receba o batismo do Espírito Santo. Isso é bíblico, mas isso daí não é via de regra. Deus não vai fazer a hora que eu quero, Deus não vai fazer no momento que eu achar que deve ser feito, porque o Deus é Ele, não sou eu. Olha aqui, como diz a Bíblia em Apocalipse 1,17. Vou ler o 16 também. Ele tinha na sua destra 7 estrelas,
e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. A mesma visão que Daniel teve lá no capítulo 10. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, ou a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho a chave da morte e do inferno. Ele teve uma visão de Jesus ressuscitado, glorificado. O que ele fez? Ele caiu aos pés de Jesus, de joelhos. Isso aqui é um ato comum de quem está diante de Deus, diante de um ser superior, e principalmente no contexto oriental. Até na saudação eles fazem assim. Imagine quando ele vendo Jesus ressuscitado. Então ele vai se dobrar de joelho diante de Deus, se prostrar diante do Deus, do Cristo ressuscitado, do Cristo glorificado. Mas não significa que foi Deus que derrubou ele aqui. A Bíblia diz assim: quando vi, caí aos seus pés. Ele caiu, ele não foi derrubado por ninguém. O Espírito Santo não derruba ninguém. Então esse texto também é outro que não dá para ser colocado, como embasamento para dar solidez, suporte bíblico para que alguém derrube alguém dentro da igreja. Agora, tem muitas pessoas utilizando hipnotismo por aí, né? As pessoas caem porque estão hipnotizadas. Tem alguns por aí também que anestesiam as pessoas. Eles dizem assim: hoje Deus vai fazer um milagre aqui, vai anestesiar como ele anestesiou Adão lá no Éden. E aí a pessoa cai. Tem até um que diz assim: agora as pessoas vão receber curas, vão ser operadas de várias enfermidades, e eu vou mandar o Espírito Santo, olha a expressão, tirar um pouquinho aqui, 30 segundos a anestesia deles, porque eles estão sendo operados agora, e eles vão gritar de dor. Isso aí está até na internet, pode entrar lá no YouTube, coloca lá, Arlindo Teodoro, vocês vão ver ele fazendo esse tipo de trabalho. E as pessoas começam a gritar, e aí ele fala para o Espírito Santo colocar anestesia de novo, com coisa que o Espírito Santo pode ser manipulado. O Espírito Santo é Deus, irmãos, ele não pode ser manipulado por ninguém. Então nós precisamos aprender isso aqui, a Escritura Sagrada é a nossa bússola. A Escritura Sagrada bem interpretada nos dá o caminho e a direção certa, e nós precisamos também ter capacidade de evangelizar os ateus. É difícil? Muito difícil. Alguns nem eram ateus, mas se transformaram em ateus, por circunstância, por coisas que viram. Um dia eu dei um testemunho aqui que eu conheci um ex-pastor aqui na cidade de Colina, ele não é daqui, que ele se transformou em ateu. Ele fala que ele não crê mais na Bíblia, ele não crê em mais nada, por causa de acontecimentos que ele viu dentro do contexto religioso. E pessoas que também já estudaram vários tipos de religiões, fizeram uma salada. Eu mesmo tive um aluno assim, que ele fazia uma salada na cabeça dele, e aí ele acabou, um dia ele está falando para mim que eu sou ateu, pastor. Depois ele falou: não sou não, eu creio em Deus sim. Então ele nem sabia o que ele estava crendo, Quer ver um outro texto para a gente terminar? Esse texto aqui é interessante, bem conhecido, mas o que as pessoas deturpam esse texto, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, muito conhecido esse texto. O que eu já vi pessoas pregando isso aqui errado, e ensinando errado. Quero ler o versículo 11 e 12. Diz assim: crede-me que estou no Pai, e o que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos afirmo, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Esse texto que eles usam para dizer assim: nós podemos fazer obras maiores do que Jesus fez. Então, vai lá no cemitério, no velório, na hora que tiver um morto lá, manda ele levantar lá do caixão. Tem alguém que tem coragem de fazer isso? Jesus não mandou Lázaro sair da sepultura com 4 dias morto? Jesus não ressuscitou a filha da viúva o filho da viúva de Naim? Pega uma pessoa, chama uma pessoa que está com estado terminal de câncer,
coloca a mão nele, repreende em nome de Jesus, Jesus pode curar. Agora, se eu faço obras maiores que as de Jesus, então eu posso fazer muita coisa. Pode chegar aqui, começar a convidar no site, Danilo, nos vídeos, traga a pessoa sem perna, que ele vai sair com pernas aqui da igreja. Os charlatões podem até fazer isso, porque eu faço obras maiores que as de Jesus. Deus abriu o mar vermelho, eu vou mandar abrir todos os oceanos. Se ele está dizendo que eu faço obras maiores, mas olha o que o contexto está dizendo. Vou ler de novo, versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu. Sabe o que ele está dizendo aqui? Porque ele ficou só 3 anos aqui. Maiores que ele está dizendo não é na qualidade, é na quantidade de obras que eles fariam, na evangelização, nas visitas, tudo que Jesus fez, eles poderiam fazer muito mais, porque Jesus só ficou 3 anos aqui na terra. Maior no sentido de quantidade, não é de qualidade, porque eu não tenho coragem de mandar um morto levantar, sinceramente, minha fé está pequena, viu? A Bíblia está dizendo aqui maiores é nesse sentido. Tem que interpretar o texto de forma correta, não pode deturpar o texto, porque senão eu posso dizer que não tem Deus. O 7 pode abrir aqui os ateus no Salmo, dizer não há Deus, porque está escrito, no Salmo está escrito não há Deus. Só que quem está falando que não há Deus são os ateus. Diz o ateu, o tolo, o cético, não há Deus, e a Bíblia diz que Deus se ri disso, ri, e quando eles dizem não há Deus. Então, irmãos, vamos guardar essas palavras no nosso coração, vamos estudar as Escrituras, vamos estar atentos com os movimentos que acontecem na cidade, com aquilo que é anunciado na internet, com aquilo que está na TV, porque a palavra de Deus é inconfundível. A palavra de Deus, ela não precisa de muleta. A palavra de Deus, ela não tem imitação, pessoas tentando imitar as coisas de Deus. E tem uma coisa, viu? Uma das grandes fontes de milagre, abre aspas, do mundo, vem de Satanás, porque ele também, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 13:13. Eu já li isso aqui com vocês várias vezes, mas vou ler de novo. Apocalipse 13:13. Aqui está falando do falso profeta, que vai ser o aliado do anticristo na grande tribulação, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra à vista dos homens. Perceberam aí? Como uma das fontes de milagre é do diabo, outras vêm de arte de mágica, que também com certeza tem truques do diabo infiltrados na mágica, porque ele é o maior fazedor de truques da história. Vamos orar, coloque-se de pé, por favor.